Mês de janeiro, conscientização da saúde mental. Pessoal, vocês fazem exames de rotina, exames cardíacos, mulheres, exames ginecológicos, e por que não falar do principal dos exames de rotina ou de avaliação de rotina da saúde mental? Na minha opinião, algo que chama bastante atenção no meio hoje que a gente vive em relação à internet, jovens, telas, comportamentos. E a gente não está falando só de ansiedades, a gente está falando da saúde mental como um todo. E com isso, convidei a doutora Rose, psicóloga da Clínica Paulo Godoy, e a doutora Milena Thaís, para conversar com vocês, para orientar. Pessoal, sempre ainda, infelizmente, uma aversão à psicologia, os receios, os medos, o porquê que eu preciso. Para vocês terem consciência da importância que é a psicologia na vida de vocês. E não tem como falar de saúde sem incluir a saúde emocional, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de saúde física, emocional. Janeiro é o janeiro que a gente enfatiza esse cuidado com a saúde, né? É um mês de conscientização da saúde mental. E a gente está aqui hoje para falar o que é essa saúde mental, por que é tão importante, por que se fala tanto hoje desse cuidado emocional. E também quero compartilhar aqui com a doutora Milena. Por que é tão importante, doutora? Por que a gente lida com isso o dia inteiro? Vamos lá. Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas pensam que é só transtorno, né, doutor? E, na verdade, saúde mental é como a gente lida com todas as situações da vida, como a gente lida com as relações, com o trabalho, né? Como a gente enxerga nós mesmos. Então, é importante a gente entender que estar atento a sintomas como irritabilidade, compulsão, ansiedade, não é sinônimo de transtorno, é sinônimo de maturidade emocional. Perfeito. Né, doutora? Que hoje as pessoas sofrem isso. Eu falo dentro da minha área do emagrecimento a importância, porque as pessoas não entendem a introdução, porque as pessoas sabem que tem uma dieta, que tem atividade física, que tem medicações, mas isso é o capítulo 1, 2 e os outros. Mas a introdução, que para mim é o essencial e fundamental, é o comportamento. Então, isso só no emagrecimento. Então, vocês imaginam isso na rotina de vocês, profissionais, família, trabalho, situações, fatalidades, a importância de ser ajudada nesse momento. Exatamente. E quando a gente fala de saúde emocional, por exemplo, entrar num processo de emagrecimento, que é o que a gente lida aqui, passa por um momento de você parar, perceber, entender a necessidade. Então, tudo que a gente faz tem saúde emocional, tem um pensamento, tem uma emoção, tem um comportamento ali que vai lidar diretamente com esse contexto que a gente está falando. O tempo todo, e as pessoas entendem, nossa, Paulo, eu emagreci, nossa, mas eu estou tão bem. O emagrecimento só foi um detalhe, porque a pessoa começou a se amar, a pessoa começou a se valorizar, a pessoa está enxergando o próximo melhor, está enxergando o mundo melhor. Eu brinco, você está enxergando o céu mais azul, mas isso é amor próprio, você está segura disso. O peso só foi uma consequência. Perfeito. E a gente sabe, doutora Milena, que isso é o começo para a vida da pessoa, trabalho, casamento, amigos, relações, vidas sociais, melhorar muito. Com certeza. Não, e trabalhando com os pacientes aqui, a gente tem um grande fluxo e cada um com uma história diferente, né, doutor? E eu percebo que, ouvindo a história deles, o peso emocional é muito grande, né? Então, quando uma pessoa vem já com a queixa de emagrecimento, por exemplo, ou de baixa autoestima, imagem corporal, né? A gente vai ouvir a história com cuidado, tem tanto sofrimento, tem tanto peso, assim, que as pessoas vão negligenciando ao decorrer do tempo, e isso acarreta em comportamento alimentar disfuncional, compulsão, ansiedade, né? E só que as pessoas estão prestando mais atenção nisso, eu fico feliz, né? As válvulas de escape do medo, do receio, o alimento, nesse caso o nosso, é uma válvula, mas a gente sabe que, infelizmente, tem outros transtornos, outros comportamentos, jogos, né, compulsão por compra, uso de medicação e a preocupação disso tudo. E é interessante que quando um paciente, por exemplo, chega no resultado e ele sente falta de algo, que é onde a psicologia atua, né, de forma muito eficaz, tá, o que seria esse algo?
Você chegou no seu resultado, perdeu o seu peso, mas ainda está faltando alguma coisa. E é onde a saúde emocional entra em evidência, porque é onde ele vai olhar para a rotina, ele vai olhar para o relacionamento, ele vai olhar para uma questão profissional, ele vai começar a se enxergar de uma forma diferente, porque o que estava em evidência ali era somente a imagem corporal, né? O sobrepeso, a obesidade, aquilo que estava em evidência, às vezes ali acabando tendo até um preconceito mesmo, que a gente sabe que hoje a pessoa que sofre com obesidade enfrenta diversas dificuldades. Então, eliminei o meu peso. E agora, o que que aparece? Então, essa falta a gente acaba lidando e trazendo. Peraí, você perdeu seu peso, chegou no seu resultado, e agora? O que que tá faltando? Faltando cuidar dessa saúde emocional que é tão importante. E entender, para quem sofre aqui, que a obesidade foi a válvula de escape, a compulsão, pessoal, né? Porque vocês estão comendo muito, porque vocês querem. Por isso que a pessoa obesa, quem está obeso, eu falo, sempre um respeito imenso, porque ninguém sabe a história que ela já viveu. Quantas pessoas sentam aqui com a gente, que aqui aí é uma particularidade da clínica, tem que passar pelas psicólogas, todos os pacientes. Lógico, tem gente, Paulo, fiz aí, não quero, tá tudo ok, mas tem gente que fica e sabe a importância desse cuidado, então assim, a psicologia, ela entra antes de mim, fica durante comigo e fica depois. Então, assim, a importância é extremamente relevante porque normalmente se envolve comportamento de compulsões alimentares pelo lado emocional. Não, com certeza. E assim, complementando o que a doutora falou, esse padrão de vida hoje, que a gente vai criando essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo o tempo todo, a gente vai se negligenciando tanto. E sabe o que está acontecendo? Vem pacientes ali em fase de climatério, já ali com 40, 50 anos, e elas chegam para mim falando assim, eu tô com a missão cumprida, eu criei filho, eu criei empresa, eu sou bem-sucedida, agora finalmente eu posso cuidar de mim. Né? Então veio negligenciando ali a vida toda o autocuidado, e agora realmente que esvaziou, que a maré baixou, ela tá olhando para si de novo. E nesse caso é interessante porque, nossa, parece que ela teve que fazer isso tudo para poder cuidar dela e não poderia ter sido feito isso durante Exato. todo o processo? E aí o que eu falo para essas pacientes é válido e que realmente, culturalmente, a gente é levada para essa posição, né, de negligenciar a nós mesmos para cuidar da família, do trabalho. Mas que a gente não aprendeu o mais importante, que para cuidar do outro, para ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa esposa, eu preciso primeiro estar bem comigo mesma, né? E é isso que eu tento trazer para os pacientes. E a consequência, quando o paciente ele começa a perder peso, aí ele entende que foi o que nós conversamos. Ele começa a ter amor pelas coisas que ele faz, amor por ele começa a falar não, ele começa a se respeitar, ele não dá mais um passo mais que ele quer, porque ele curtiu ele viveu ele está vivendo ele. E isso é muito legal de acompanhar. Né? Exatamente. E aquele pensamento, eu fiz a vida inteira de determinada forma, eu sempre dei conta de tudo, o se cobrar, você sempre deu conta de tudo. Aí eu pergunto, tá, sempre deu conta de tudo, mas a que custo? Ao custo de às vezes chegar ali no consultório com um transtorno, né, maior de depressão, de ansiedade, fobia, com excesso de peso, né, e outros transtornos maiores ainda. Então, às vezes você tá aí, conseguindo dar conta de tudo, mas a que custo? Quando você tá sozinho, o que você sente, o que você pensa, o que você carrega sozinho? Eu acho que esse é um tipo de reflexão dentro desse mês de conscientização do Janeiro Branco para você parar e refletir. E aqui uma mensagem para vocês homens, né? Nós, cabeça dura, que acha que a gente dá conta de tudo, que a gente faz tudo, que a gente é o cara, eu cuido da minha família, cuido da empresa, cuido de tudo, não preciso de ajuda. Desculpa, você está muito enganado. Vocês, homens, então, mulheres, né, que é o nosso maior público, que é o meu maior público, e graças a Deus, os homens aqui, a gente vai quebrando isso, porque ele vai entendendo que ali é um cuidado para ele. Só que, lógico, que ele tem que ceder a oportunidade de ser cuidado. Então, a gente está conseguindo, aos poucos, quebrar esse paradigma. Essa objeção, né? Uhum. da psicologia com a saúde do homem. E, pessoal, olha aí, cigarro, bebida, excessos de outros escapes, e você está deixando de se cuidar e uma hora a bomba estoura. Observar os sinais. Observe os sinais que o seu corpo está dando, né? Aquilo que você está sentindo, qual o problema que está aí, debaixo do tapete que você está levando há tanto tempo. Seja homem, seja mulher, criança, adolescente, todos nós temos essa saúde mental, emocional, física para ser cuidada, né?
Exato. Eu gostaria também de ressaltar, doutor, que psicoterapia não é só para resolver problema, para curar dor, né? As pessoas têm essa Não é ideia só na da ferida, terapia. né? Separei, vou na Né? terapia. Exato. Não, para. Psicoterapia é para a gente viver bem com as nossas relações, para a gente mesmo alcançar nosso melhor potencial, manter constância, que é a dificuldade de muitas pessoas. E é uma coisa que eu falo, né, por ter feito terapia, por ter trabalhar com homens, então onde eu quero chegar com essa mensagem é: Paulo, que é um relato que vocês devem ouvir muito. Eu fui lá, fiquei falando, a pessoa não falou nada. Aí eu, Aí, então como que a pessoa quer que conheça seu jeito se você não falar? Mas lógico, são os bloqueios, eu não preciso, vocês não têm noção a quantidade de informações que vocês estão recebendo de trabalho, de estresse. Gente, uma hora a bomba estoura. Então, se deu o direito de se cuidar. E, gente, a terapia, a gente fala também. Porque às vezes a gente recebe, né, paciente. Isso vai muito da abordagem, eu quero deixar isso muito enfatizado. Vai depender muito da abordagem do profissional, obviamente, que você vai escolher, mas tem abordagens hoje que dá essa abertura para a gente fazer uma intervenção de troca, né? E existe outras abordagens onde o paciente ele tem mais, né, esse lugar de fala mesmo, onde é uma prática mais analítica. Hoje a terapia cognitivo-comportamental, que está aí em grande ênfase, né, em grandes processos dos transtornos, e tem grandes evidências também dos estudos, atualizações, é uma abordagem que traz para a gente esse lugar de fala. E às vezes o paciente fala: nossa, mas você fala, tão interessante isso. E sim, existe essa troca entre psicólogo e paciente até para a gente conseguir conduzir da melhor forma possível, abrir percepções que o paciente sozinho ele não vai conseguir fazer. Precisa dessa intervenção realmente. Então, entenda, é igual na parte, pessoal. Tem um médico, tem a psicóloga e tem o perfil de abordagem e o perfil comportamental do profissional. O importante é você ser bem acolhido e você se sentir à vontade. Então é um relacionamento. Tem uns que dão, tem uns que não. E graças a Deus hoje, né, nós, tantos anos já trabalhando, a gente entende isso muito bem e tá tudo certo, né? Porque um veio é bom, outro não, gente. É relacionamento. Se a química bate. Pessoal, Janeiro Branco, conscientização de saúde mental. Aqui a gente está pensando do lado sobrepeso, obesidade, mas lógico, a gente envolve toda a questão da saúde mental, a importância. Então, está passando por algum transtorno, está passando por alguma angústia, procura um psicólogo, procura alguém para te ajudar, porque isso pode e deve ser feito aí imediatamente. Obrigado, doutora Rose, mais uma vez, sempre, pelo carinho. E agora, doutora Milena, já tem um ano, né, Milena? Tá aqui ou mais? Acho que mais um pouquinho. Mais um pouquinho? A minha satisfação cabeça é boa, enorme. que é isso. Nós agradecemos. Minha equipe de psicologia, coordenadora doutora Rose, sejam todos bem-vindos aqui. Obrigado por todos vocês.